Então, hoje, né, o assunto aí, a gente entra na parte de movimento em mais de uma dimensão. A gente vai, essas mesmas regras, né, do movimento em uma dimensão, eles podem ser generalizados para mais de uma dimensão. Então, aqui é nada mais é do que a generalização do que a gente já falou, né? Que é o vetor posição em uma direção. A gente estudou vetor posição só no x, né? Movimento só com a coordenada x ali na última aula. Vou até botar aqui no slide só para vocês lembrarem. Então, só em uma dimensão, né? Só no x aqui. E o raciocínio é exatamente o mesmo, só vão entrar outras coordenadas, ó, tá vendo? O vetor posição agora, ele tem x, né? Ele tem y e ele tem z, né? Ele é um objeto que se move tridimensionalmente, né? Ou seja, 3D, né? O deslocamento, ele é escrito da mesma forma, né? Com as três coordenadas. Só que agora você tem que, quando você for diminuir um do outro, né, para fazer o deslocamento, né, que lembra, é a posição final menos a posição inicial. Só que a posição é um vetor, né? Então, a posição é um vetor, ele tem uma direção, tem um sentido, né? E tem um valor, né? Um módulo dele, né? A intensidade dele, o tamanho dele, né? E quando você vai achar o deslocamento do corpo, né, você diminui o vetor da posição final pelo vetor da posição inicial, né? É o famoso ΔS, né? Ou ΔX, né? Que se for de uma dimensão só, né? Então fica x final menos x inicial. Para mais de uma dimensão, né, você vai proceder do mesmo jeito, você vai diminuir um do outro. Então, o deslocamento vai ser a diferença entre o vetor posição final e o vetor posição inicial. Só que agora tem que lembrar que ele tem x, y e z. Então, você vai diminuir todas as coordenadas dele. Você vai diminuir o x, né? Vai fazer o x final menos o x inicial. Você vai fazer o y final menos o y inicial e o z final menos o z inicial, né? A velocidade é a mesma coisa. Você vai diminuir, você vai fazer o vetor de deslocamento, né? Que é o que você calculou anteriormente, pelo tempo, pelo intervalo de tempo. O famoso ΔS sobre ΔT, né? Vocês já estudaram. Só que tem que lembrar agora que o seu ΔS é uma coisa que tem x, y e z, né? Ou x e y, pelo menos, né? Se for em duas dimensões. E a velocidade instantânea também. Se eu quero a velocidade no instante de tempo, eu faço a derivada do vetor de deslocamento. Só que o vetor de deslocamento, ele tem três dimensões agora, né? Então, você tem que derivar as três componentes, né? Vocês já até fizeram isso na lista 3 aí, se não me engano, né? Alguns de vocês aí já começaram a tentar. Na lista 3 já tem questões sobre isso, fazer a derivada nas três dimensões. Como que eu faço a derivada, então, nas três dimensões? Eu vou derivar parcela por parcela, não tem mistério. O procedimento é exatamente o mesmo, sendo que agora você vai, em vez de fazer uma derivada só, são três, né? Uma para x, uma para y e uma para z. Então fica dx dt, que você já estava acostumado a fazer, só que agora tem dy dt e dz dt, né? Ele está variando nas três dimensões. A aceleração, mesmo raciocínio, né? Eu tenho que lembrar que é uma velocidade que ela pode ter três dimensões aí, né? E a aceleração instantânea, então, vai ser a derivada da velocidade, só que lembrando que a velocidade tem três dimensões. Daí tem alguns tipos de movimento que obedecem a que seguem duas ou três dimensões, né? Vamos ver em duas dimensões primeiro. Ó, o lançamento de um projétil, né? Um projétil, ele é um movimento de duas dimensões, ó. Porque o objeto ele vai para cima, mas ele vai para o lado também, né?
Ele não vai só numa direção, né? Então você tem aí, ó, no mínimo duas velocidades, né? Você tem uma velocidade na horizontal e você tem uma velocidade na vertical. Então, o lançamento para cima, ele só tem a velocidade vertical. A horizontal não existe, né? Porque o objeto não se move para a direita, né? Ou para a esquerda. Ele só se move para cima ou para baixo. Então, a velocidade é só para cima ou só para baixo, né? No movimento oblíquo, não. No lançamento, no tiro de canhão, né? Um chute de uma bola de futebol, por exemplo, ele tem tanto para cima e para baixo quanto para a esquerda e para a direita, né? Então aí você tem que analisar separadamente. Olha só, o vetor posição, como é que se comporta nesse tipo de lançamento, né? Cada posição, cada vetor posição de um instante de tempo desse vai te dar, se você pegar todos os pontos, vai te dar a trajetória, lembra a trajetória que eu falei? Bom, vamos analisar separadamente esse tipo de movimento, né? Lançamento de chute, né? O chute na bola, por exemplo. Você tem duas velocidades, tá vendo? Uma é para a direita e a outra é para cima, inicialmente só. Por quê? E a combinação dessas duas dá a velocidade total, né? E é esse vetor aqui que o mouse está passando em cima, tá vendo? Agora repara, né? A velocidade para a direita ela não muda ao longo da trajetória. O tamanho do vetor, tá vendo? Esse horizontal aqui, que eu chamo de Vx, o Vx não muda. Ele tem sempre o mesmo valor. O horizontal tem sempre o mesmo valor ao longo da trajetória, tá vendo? Ou seja, velocidade constante na horizontal, né? Velocidade constante na horizontal a gente já conhece. Que tipo de movimento é esse? É um movimento uniforme, né? Não muda de velocidade na horizontal. Então a gente diz que esse tipo de movimento aí, na componente horizontal, ele segue um movimento uniforme, né? Só que na vertical não, ó. Repara, tá vendo? Porque ele tem que subir e descer. Se ele tem que subir e descer, a velocidade dele tem que ser maior no início, né? E quando chegar lá em cima, ó, ela tem que ser zero, né? A componente vertical tem que ser zero. Por quê? Tem que ser zero no ponto C. No Isso aí, ponto ele máximo? chegou no ponto máximo da trajetória, né? Ele Uhum. não vai se afastar mais, então ele só teria velocidade para cima se ele fosse continuar subindo. Como ele não vai continuar subindo, ele não vai ter velocidade para cima mais. Por um instante de tempo ali, a velocidade dele vertical vai ser zero, porque ele não vai estar nem subindo e nem descendo, ele vai estar indo só para a direita. E aí depois ele continua o movimento dele até alcançar o solo. Quando ele chega perto do solo, a velocidade em y é de novo máxima, né? E além disso, né, a velocidade y aqui, ela tem o mesmo módulo de quando ele partiu. Então ele parte com, sei lá, vamos botar 60 km por hora, é a velocidade vertical dele. Ela vai diminuir até chegar a zero, depois ela vai aumentar de novo até ser 60 km por hora. Então quando ele aterriza, um instante antes dele tocar o solo, ele está com 60 km por hora de novo, na vertical, né? E na horizontal a velocidade não mudou, que a bala ela vai retornar com a mesma velocidade que ela saiu. Então, quando a bala retorna, né, ainda que ela esteja com o movimento um pouco bagunçado, talvez rotacionando, né, mas ela vai retornar com a mesma velocidade que ela saiu. Então, ela tem potencial de ferimento ainda, né? E o que faz o vetor velocidade mudar, né? Eu já falei para vocês que o que muda a velocidade é o quê? É a gravidade. Então, se não existisse força gravitacional, né, consequentemente não existisse a aceleração da gravidade, né, esse tiro aqui,
ele não faria esse movimento parabólico, né? Ele seria um movimento, a direção que ele tivesse no início seria que ele iria manter até o final. Ele faz essa curva aqui porque a gravidade vem puxando ele, ó. Ele sai e a gravidade começa a puxar para baixo, puxa, 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 né? E aí ele faz essa curva, né? A gravidade que está fazendo isso nele. Então, a consequência da gravidade é a aceleração da gravidade, né? A aceleração da gravidade faz com que o vetor velocidade vertical, né, mude de sentido. Ele inicialmente tem uma velocidade para cima. Quando chega aqui, a aceleração da gravidade fez com que a velocidade trocasse de sentido, passasse a ser para baixo agora, né? Ele exercesse um movimento para baixo. Então ele vai seguir descendo. Então é a aceleração da gravidade que faz isso nele. A gente entendeu que o movimento em duas direções, aqui no caso o lançamento de um projétil, ele tem duas componentes da velocidade, né? Uma é para a direita e a outra é vertical. Ela vai mudar de sentido, né? Ela vai passar a ser para baixo e ela muda de sentido justamente pela ação da aceleração da gravidade. Agora, a aceleração da gravidade é constante ou não é? O G aí, para as nossas aproximações e tal, né? O G ele tem um valor aproximadamente constante aí, né? 9,8 aproximadamente. Então, movimento que tem aceleração constante é chamado de movimento uniformemente variado. Então, a gente costuma dizer assim, na horizontal, essa partícula ela vai seguir um movimento uniforme, porque a velocidade não vai mudar. Mas na vertical, ela vai seguir um movimento uniformemente variado. Então, a gente pode decompor esse movimento em duas direções e analisar separadamente. As equações que a gente estudou, então, elas são válidas para esse tipo de movimento. Na horizontal, ó, a equação do movimento uniforme, que a gente já estudou, é essa primeira aqui, né? E na vertical é a equação do movimento uniformemente variado, que a gente também já estudou, que são essas três, né, na verdade. Essa aqui e essa aqui.